Um mundo cheio de dúvidas e desafios, poucos são aqueles que se destacam como faróis de fé, coragem e santidade. São Padre Pio de Pietrelcina é um desses raros homens escolhidos por Deus para carregar as marcas da paixão de Cristo em seu corpo e sua alma. Conhecido por seus estigmas, milagres e batalhas espirituais, ele deixou um legado que ecoa no coração dos fiéis até hoje. Este é o relato de uma vida profundamente marcada pela graça divina. Infância e primeiro chamado. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887 na pequena vila de Pietrelcina, no sul da Itália. Filho de agricultores humildes, Grazio e Maria Giuseppa, ele cresceu em um lar simples, mas rico em fé. Desde pequeno, Francesco demonstrava sinais de sua espiritualidade única. Aos 5 anos, teve sua primeira visão celestial, na qual viu Jesus e Maria sorrindo para ele. Seus pais relataram que Francesco, ainda criança, preferia passar horas em oração ao invés de brincar com outras crianças. Ele dizia: "Eu converso com Jesus e com Nossa Senhora. Eles são os meus melhores amigos." Aos 10 anos, Francesco sentiu um chamado claro ao sacerdócio. Apesar das dificuldades financeiras, sua família fez sacrifícios extremos para apoiar a sua vocação. Seu pai chegou a emigrar para os Estados Unidos para sustentar os estudos do filho. O mosteiro e primeiros milagres. Aos 15 anos, Francesco ingressou na Ordem dos Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio. Ele foi recebido com carinho, mas também enfrentou dificuldades físicas como sua saúde frágil. Mesmo assim, sua determinação em seguir o chamado de Deus nunca vacilou. Uma vez, ao ser questionado sobre sua fragilidade, ele respondeu: "Minha força não vem do corpo, mas do Espírito Santo que habita em mim." Durante seus anos de formação, Frei Pio começou a demonstrar dons extraordinários, como a bilocação e leitura de almas. Pessoas que o encontravam diziam sentir uma paz sobrenatural em sua presença. Esses dons o tornaram conhecido, mas também alvo do ceticismo e até perseguição. Os estigmas, milagres e lutas espirituais. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante de um crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo em seu corpo. Essas marcas dolorosas e visíveis se tornaram um mistério para os médicos e teólogos, mas para Padre Pio era um chamado ao sofrimento redentor. Jesus me deu este presente para lembrar-me de sua paixão. É uma bênção, mas também um peso. Padre Pio também enfrentou ataques frequentes do demônio. À noite era atormentado por barulhos, visões horrendas e até agressões físicas. Ele relatava esses episódios com humildade e fé, dizendo: "Se o Senhor permite que eu lute contra o mal, é porque Ele sabe que eu posso vencer com sua ajuda." Uma vez, durante uma confissão, Padre Pio percebeu que o penitente era, na verdade, o próprio demônio disfarçado. Calmamente ele disse: "Em nome de Cristo, vá embora." E a figura desapareceu em meio a um grito aterrorizante. Intimidade com o anjo da guarda. Desde a infância, Padre Pio cultivava uma relação especial com seu anjo da guarda. Ele o via como um amigo constante, um guia e um protetor. Durante os períodos de grande sofrimento espiritual e físico, recorria ao seu anjo para obter conforto e orientação. Padre Pio costumava dizer aos fiéis: "Invocai o vosso anjo da guarda que vos iluminará e vos guiará." O anjo da guarda é o amigo mais fiel que temos, mesmo quando nós o esquecemos. Em suas cartas aos filhos espirituais, ele relata conversas frequentes com o anjo. Em uma ocasião, durante ataques do demônio, ele escreveu: "O demônio me espancou tão violentamente que pensei que iria morrer. Quando chamei o meu anjo da guarda, ele finalmente apareceu, cheio de luz, e me disse: 'Coragem, estou ao teu lado.'" Essa amizade espiritual profunda era também um convite para que todos reconhecessem a presença dos seus próprios anjos protetores. O amor a Maria Santíssima e o Santo Rosário. Padre Pio era profundamente devoto de Maria Santíssima. Ele acredita que, pela intercessão da Mãe de Deus, a humanidade poderia alcançar todas as graças necessárias para a salvação. Ele rezava o Santo Rosário incansavelmente e incentivava os outros a fazerem o mesmo. Conta-se que, mesmo em seus últimos dias de vida, quando suas forças estavam muito debilitadas,
e mantinha o terço em mãos. Padre Pio dizia: amemos a Nossa Senhora e façamos com que a amem. Recitemos sempre o Santo Rosário, é arma contra os males do mundo. Muitos fiéis relataram sentir uma presença especial de Maria quando estavam perto dele. Ele atribuía todas as suas graças e forças à intercessão da Mãe de Deus. Revelações do próprio Deus. A santidade de Padre Pio era sustentada por uma intimidade única com Deus. Ele recebeu inúmeras revelações divinas durante sua vida, muitas das quais compartilhava apenas com seus diretores espirituais. Em uma dessas revelações, Cristo teria lhe dito: Padre Pio, tu serás marcado com os sinais da minha paixão para que sejas testemunho vivo do meu amor redentor. Foi essa revelação que o preparou para receber os estigmas, um dos dons mais visíveis e misteriosos de sua vida. Ele vivia constantemente em estado de oração e comunhão com Deus, buscando sempre a santidade para si e para os outros. Relatos dos frades no mosteiro. Os frades que conviveram com Padre Pio no mosteiro de São Giovanni Rotondo foram testemunhas privilegiadas de sua santidade. Eles o descreviam como um homem de oração incessante, simplicidade e caridade. Um dos frades relatou: Padre Pio era o primeiro a acordar para as orações e o último a se deitar. Ele parecia carregar todo o peso das almas em seu coração, mas nunca reclamava. Pelo contrário, estava sempre pronto para ajudar, ouvir e confortar. Outros frades comentaram sobre o aroma celestial que emanava de suas chagas. Um deles disse: o cheiro de rosas era inconfundível. Era como se a presença de Deus estivesse ali, naquelas feridas. Além disso, muitos lembravam de sua alegria em pequenos gestos. Mesmo com o peso de sua missão, Padre Pio mantinha uma serenidade que inspirava a todos. O dom da bilocação. Entre os muitos dons que Deus concedeu a São Padre Pio, o dom da bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, é um dos mais fascinantes. Um dos relatos mais conhecidos ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Um piloto americano, enquanto voava em direção à Itália, recebeu ordens de bombardear São Giovanni Rotondo. Ele relatou que, ao se aproximar da cidade, um frade surgiu misteriosamente no céu, fazendo um gesto com as mãos para que ele recuasse. Assustado e convencido de que era algo divino, ele abortou a missão. Mais tarde, ao visitar o mosteiro, reconheceu o Padre Pio como o homem que havia visto durante o voo. Padre Pio, com humildade, teria dito: filho, naquela hora eu estava exatamente onde Deus me pediu para estar. Esse episódio se tornou um dos muitos testemunhos de sua bilocação, demonstrando como ele usava seus dons para proteger e cuidar do seu povo, mesmo em situações de perigo extremo. A confissão que revelou o invisível. O confessionário era um lugar onde a santidade de Padre Pio brilhava com intensidade. Ele tinha o dom de discernimento, capaz de enxergar os pecados mais escondidos no coração humano. Um dos episódios mais intrigantes ocorreu quando um homem, aparentemente piedoso, foi confessar-se. Durante a confissão, Padre Pio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Subitamente ele interrompeu e disse: você não veio aqui por arrependimento, mas para zombar de Deus. O homem ficou chocado e tentou negar, mas Padre Pio revelou que ele não era quem aparentava ser. Com autoridade, ele ordenou que o penitente se retirasse. Mais tarde, descobriu-se que o homem era possuído por um espírito maligno, e Padre Pio, por sua santidade, o havia identificado imediatamente. Esse episódio não só demonstrou sua capacidade de lidar com as batalhas espirituais no confessionário, mas também sua profunda união com Deus, que lhe dava o discernimento necessário para conduzir as almas ao arrependimento verdadeiro. No confessionário, Padre Pio tinha uma capacidade extraordinária de ler os corações das pessoas. Ele sabia quando um penitente escondia algum pecado e não hesitava em confrontá-lo. Uma mulher, certa vez, tentou omitir um pecado grave. Padre Pio, olhando profundamente em seus olhos, disse: filha, não há confissão completa sem arrependimento. Volte quando estiver pronta para ser sincera com Deus. Essas experiências não apenas transformavam os penitentes, mas também levavam muitos de volta à fé. O perfume das chagas, um sinal do céu. Padre Pio carregava os estigmas por mais de 50 anos, um sinal visível de sua profunda união com a paixão de Cristo.
mas havia algo extraordinário nessas chagas. Elas exalavam um perfume suave e celestial, descrito por muitos como o aroma das rosas. Fiéis que se aproximavam de Padre Pio frequentemente relatam sentir o perfume mesmo a metros de distância, especialmente durante a missa, quando ele leva a Eucaristia. Um dos relatos mais emocionantes é o de uma mulher que havia perdido a fé e decidiu visitar São Giovanni Rotondo, apenas por curiosidade. Ao se aproximar de Padre Pio, foi envolvida por um aroma tão intenso e doce que começou a chorar. Ao questioná-la, Padre Pio disse: "Minha filha, isso é um presente de Nosso Senhor para te lembrar que Ele nunca te abandonou." A mulher voltou à fé, tornou-se uma devota fervorosa do santo. O perfume das chagas de Padre Pio é lembrado até hoje como um sinal divino, um testemunho de sua santidade e de sua missão de aproximar as almas de Deus. A intensidade das missas celebradas por Padre Pio. Padre Pio tinha uma relação única com a Eucaristia. Para ele, cada missa era uma renovação do sacrifício de Cristo na cruz. As missas celebradas por ele eram tão intensas que frequentemente duravam de 2 a 3 horas. Ele entrava em um estado de profunda contemplação, como se estivesse revivendo cada momento da paixão de Cristo. Um fiel que participou de suas missas relatou: "Parecia que ele carregava fisicamente os sofrimentos de Jesus. Seus olhos ficavam marejados de lágrimas e sua face refletia um misto de dor e amor indescritíveis." O próprio Padre Pio explicou a intensidade de suas celebrações. A missa é infinita, como o próprio Jesus. Não podemos apressar um mistério tão grandioso. Eu vivo cada momento, cada gota de sangue derramada por Nosso Senhor, e isso me consome completamente. Por isso, as suas missas não eram apenas um rito, mas uma experiência espiritual profunda que impactou profundamente os fiéis presentes. As batalhas espirituais de Padre Pio. Confronto com o mal. Padre Pio também enfrentou intensas batalhas espirituais. Ele frequentemente relatava ser atacado fisicamente pelo demônio que tentava desviá-lo de sua missão. Em uma noite, enquanto rezava, foi violentamente arremessado contra as paredes de sua cela. Quando seus confrades chegaram, encontraram-no ferido e ensanguentado. Mas mesmo assim ele dizia: "O sofrimento é uma bênção, pois é na dor que mais nos unimos a Cristo." Além das lutas físicas, o inimigo frequentemente tentava enganá-lo no confessionário. Em uma ocasião, durante a confissão de um homem, Padre Pio percebeu algo estranho. Ele perguntou diretamente: "Você acredita na misericórdia de Deus?" Ao que o homem respondeu com um sorriso sarcástico: "Não." Padre Pio então declarou: "Você não pertence a este lugar. Saia em nome de Jesus." O homem caiu ao chão, gritando e se contorcendo, e foi libertado da possessão demoníaca. Esse episódio é lembrado como uma demonstração da força espiritual de Padre Pio e de sua intimidade com Deus. Milagres, profecias e a missão transformadora de Padre Pio. A fama de santidade de Padre Pio começou a atrair multidões. Ele passava até 16 horas por dia ouvindo confissões e era conhecido por sua capacidade de tocar profundamente as almas penitentes. Muitos milagres foram atribuídos a ele, incluindo curas físicas e espirituais. Um homem cego foi levado a Padre Pio após uma oração, recuperou completamente a visão. Mesmo sem pupilas visíveis em seus olhos, o homem disse: "Agora vejo o mundo com os olhos da fé." Em 1947, Padre Pio encontrou Karol Wojtyła, um jovem padre polonês. Durante a conversa, ele profetizou: "Você será papa e conduzirá a igreja em tempos difíceis." Décadas depois, essa profecia se cumpriu, com Karol se tornando São João Paulo II. Últimos anos e legado. Mesmo debilitado pela idade e pelos estigmas, Padre Pio nunca deixou de atender os fiéis. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968, com seu último suspiro sendo um sussurro: "Jesus, Maria." Após sua morte, Padre Pio deixou um vazio imenso em São Giovanni Rotondo. Mais de 100.000 pessoas participaram de seu funeral, demonstrando a enorme devoção que ele despertava em todo o mundo. Seu corpo foi enterrado no mosteiro de Nossa Senhora das Graças, mas sua influência continuava viva, especialmente por meio dos testemunhos de graças recebidas por sua intercessão. Anos depois, em 2008,
Seu corpo foi exumado e encontrado em estado surpreendente de preservação, gerando ainda mais comoção e reafirmando sua santidade. Hoje seus restos mortais estão guardados na Basílica de São Pio de Pietrelcina, construída em sua homenagem, que recebe milhões de peregrinos todos os anos. Milagres, relíquias e o caminho à santidade de Padre Pio. Os milagres atribuídos a Padre Pio continuam a impressionar até os dias de hoje. Um dos casos mais conhecidos é o de uma mulher que sofria câncer terminal. Após receber uma carta com a bênção de Padre Pio, ela foi completamente curada, sem explicação médica. Outro caso notável foi o de uma criança que nasceu sem diafragma. Contra todas as possibilidades, sobreviveu após os pais colocarem uma fotografia de Padre Pio em seu berço. Entre as relíquias de Padre Pio estão suas luvas de lã, usadas para cobrir os estigmas, e um lenço manchado com o sangue das chagas. Essas relíquias são guardadas com extremo cuidado e frequentemente expostas em peregrinações e celebrações especiais. Além das relíquias físicas, Padre Pio nos deixou um legado espiritual riquíssimo. Suas cartas, cheias de sabedoria e humildade, ainda guiam milhões de fiéis em sua caminhada de fé. Em uma de suas cartas ele escreveu: "A santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em fazer tudo com amor e humildade." Processo de beatificação e canonização. O processo de beatificação de Padre Pio começou em 1983, apenas 15 anos após a sua morte. Foi necessário investigar centenas de milagres atribuídos à sua intercessão e analisar sua vida profundamente. Em 1999, ele foi beatificado por São João Paulo II, o mesmo que havia recebido sua profecia décadas antes. 3 anos depois, em 16 de junho de 2002, Padre Pio foi declarado santo. Durante a homilia, João Paulo II destacou: São Pio de Pietrelcina foi um homem de oração e sofrimento. Ele carregou em seu corpo os sinais da paixão de Cristo e viveu inteiramente a serviço do povo de Deus. A vida de Padre Pio é uma poderosa lembrança de que a santidade é possível em qualquer tempo e lugar. Sua intimidade com Deus, sua devoção a Maria Santíssima, sua amizade com o anjo da guarda e seu imenso amor pelas almas são exemplos que nos convidam a buscar o céu com fervor. Seus milagres e dons extraordinários não eram para sua glória, mas para a glória de Deus. Ele dizia: "Eu sou apenas um pobre instrumento. É Deus quem realiza as obras." Que a vida de Padre Pio desperte em nós o desejo de viver para Cristo, de amar Maria e de confiar na proteção dos anjos. Que possamos, como ele, buscar a santidade com humildade e perseverança, deixando um legado de amor e fé para as gerações futuras. Hoje, você é chamado a refletir sobre a sua própria vida. O que está te impedindo de se aproximar de Deus? Padre Pio nos lembra que com oração, sacramentos e uma confiança total na misericórdia divina, podemos superar qualquer obstáculo. Reze, tenha fé e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá o seu clamor. Obrigado por nos acompanhar neste mergulho na vida e santidade de São Padre Pio. Que ele interceda por você e por todos nós, nos conduzindo ao caminho da salvação. Se você deseja saber mais sobre Padre Pio, visite a Basílica de São Padre Pio de Pietrelcina ou leia suas cartas e biografias, disponíveis em diversas livrarias. Não se esqueça de curtir e compartilhar, porque quem compartilha, evangeliza. E se inscrever no nosso canal Santidade em Foco. Que Deus te abençoe, que São Padre Pio interceda por sua vida, que o seu anjo da guarda te guarde e que Maria te proteja. Até o próximo vídeo.